Seminário Internacional Desafios de Ordem Jurídica na América Latina e Caribe, Diálogos Globais em parceria com o programa Harmonia com a Natureza da ONU. A próxima mesa, Democracia e Garantias de Direitos, terá a coordenação de Gustavo Ferreira Santos, da Universidade Católica de Pernambuco. Teremos como palestrante Walter Montealegre, da Universidade da Costa Rica. Miriam Gonçalves, do Instituto Declarta Brasil. Martônio Montalverde Barreto, da Procuradoria do Município de Fortaleza. Martônio, por gentileza. Lília Balmarte, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Balmante. Lília Balmante. E na relatoria, Vitor Souza Freire, da Universidade Federal de Goiás. Por gentileza, aguardando o relator se aproximar da mesa, para passarmos a palavra ao senhor coordenador Gustavo Ferreira Santos. Boa tarde, pessoal. Continuando aqui o evento para fazermos nossa última mesa com a temática de democracia e garantia de direitos, né? Esse bem tão importante para a gente, tão frágil, né, que é a democracia, e que nos últimos anos nós aprendemos da pior forma possível que só conquistar a democracia não é suficiente, né? Ela o tempo todo está sendo atacada, não é? Os inimigos da democracia não dormem, não é? Então a nossa relação com a democracia é uma relação de construção cotidiana. E de certa forma essa discussão serve para desaguar todas as discussões que tivemos aqui nesse evento, né? Tudo que a gente quer construir de harmonia na natureza, de diálogo, de diversidade, precisa de uma reflexão sobre a democracia, né? Então, vamos iniciar já passando a palavra ao primeiro expositor, que é o professor Walter Antillon, da Universidade da Costa Rica. Professor, bem-vindo.
Buenas tardes, queridos alumnos y alumnas, queridos colegas, profesores. Yo voy a hablar de una institución que ha surgido en los últimos años como una calamidad más de las que ya tenemos, a la cual se le llama con un nombre inglés, un nombre en inglés, que es lawfare. Quiero empezar con una reflexión sobre la justicia y el juez. Después quiero hacer una diferencia entre lo que los anglosajones, sobre todo los norteamericanos, llaman lawfare y lo que entendemos nosotros, los latinoamericanos, con esa palabra, para llegar finalmente a una conclusión. Todos tenemos la tendencia, como seres humanos, a postular a la justicia de nuestros actos, así como también exigimos la justicia de los actos ajenos. Este impulso de postular lo justo de las acciones propias obedece a este hecho, obedece el hecho de que siempre, desde hace miles de años, los detentadores del poder hayan querido controlar la justicia, ya sea administrándola en persona, como los legendarios reyes medievales bajo la encina, o delegándola en vasallos sumisos, a fin de que esa justicia justifique el poder y nunca se vuelva contra él. Se trataría entonces de una no justicia con apariencia de justa. Esa ha sido más o menos la historia en Oriente y en Occidente. Y lo terrible es que los detentadores del poder han conseguido con creces perpetuar su dominio sobre la justicia. Han controlado la justicia, al punto de que bien se puede afirmar que las garantías culturales e institucionales de una justicia independiente e imparcial son en realidad un fenómeno muy reciente en el mundo y rige con limitaciones y contratiempos en un grupo aún muy limitado de países. Esto último lo podemos ver en Europa. Después de la Revolución Francesa, las cosas no marcharon bien en relación con la justicia. La Europa ilustrada se adoptó el deficiente modelo napoleónico de subalternidad, el cual en el siglo XX condujo fácilmente a la infame antijusticia que se implementará hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en todo el territorio de la Europa ocupada por el nazifascismo y por otras dictaduras como España y Portugal. Derrotado el fascismo, 1945, entre los intelectuales demócratas se impuso una reflexión acerca de la naturaleza de la función jurisdiccional y las condiciones de su ejercicio. Reflexión que tomó fuerza, sobre todo, en la doctrina de Francia e Italia primero, y después se extendió a muchos otros países. Esto llevó a un grupo de juristas a la convicción de que era necesario e impostergable confiar institucionalmente a los jueces, más allá de su rol tradicional de conocer procesos civiles, penales, comerciales de los ciudadanos, un cometido transversal esencial: proteger los derechos fundamentales de las personas y someter al ejercicio
someter el ejercicio de los poderes político o fáctico a los principios del derecho de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. Crear un órgano autónomo que asegurara la garantía institucional de la independencia interna y externa de cada juez. Y sembrar una cultura humanista y un hábito de la independencia en los jueces. Sin esto no era posible satisfacer aquella exigencia esencial, porque la independencia del juez requiere que su garantía institucional sea sostenida desde adentro, es decir, desde la conciencia, mediante una actitud personal celosamente honesta e independiente por parte de cada juez. Pero esto no se extendió a América Latina, que continuó anclada a una mala versión del modelo napoleónico. Durante más de un siglo veníamos contentándonos a medias con una administración de justicia que era y sigue siendo, en el mejor de los casos, la administración de un orden funcional a los intereses de las oligarquías, porque éstas controlaban y aún controlan las cúpulas judiciales por la vía del nombramiento político de los jueces superiores. Aunque los constituyentes latinoamericanos suelen salir del paso redactando artículos, como por ejemplo en Costa Rica, nuestro 154 constitucional, que declara falazmente que en Costa Rica el Poder Judicial es independiente de todo otro poder y que solo está sometido a la Constitución y a las leyes. Lo cierto es que nuestras oligarquías, expertas en usar su poder político y económico para defender sus intereses y sus privilegios, subordinando para ello a cualesquiera de los llamados poderes del Estado, han empleado al respecto diferentes instrumentos. Instrumentos buenos, instrumentos malos, como la hegemonía político-cultural, la mayoría parlamentaria, la presión económica, el soborno, la represión policial, la prevaricación judicial y fiscal, el golpe de Estado, etc. En los últimos decenios hemos visto con alarma el crecimiento de los casos de manipulación sistemática de las funciones judiciales en América Latina al servicio de la persecución y el acoso de los adversarios políticos de izquierda. Por lo tanto, un golpe mortal a la democracia. A esto se le ha dado el nombre de lawfare y en español, guerra jurídica. Según la doctrina norteamericana, parece ser que el término lawfare lo inventó el general estadounidense Charles Dunlap en el año 2001. Hay escritos de él en esa fecha en donde ya se utiliza, él utiliza sistemáticamente la palabra, pero con un significado muy diferente al que le hemos dado en América Latina. Para él, el lawfare es la invocación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional bélico, es decir, los convenios de Ginebra y otros, por parte de los enemigos para criticar, descalificar e incluso enervar las acciones militares de los Estados Unidos. Entonces, en el mundo anglosajón, el tema desencadenó una avalancha de escritos para tratar de precisar el sentido exacto del término lawfare, entre los cuales destaco el artículo de la profesora Susan Tiefenbrun de la Facultad de Derecho de San Diego, California, titulado Semiotic Definition of Lawfare. Según la profesora Tiefenbrun, lawfare es un arma destinada a destruir al enemigo, usando, desaplicando y abusando del sistema legal y de los medios de comunicación para producir el clamor del público contra ese enemigo. Como podemos apreciar de la definición transcrita a través de la investigación de la profesora Tiefenbrun, ella confirma el significado del término fijado originalmente por el general Dunlap. De modo que el arma a que ella se refiere consiste en la invocación por uno de los contendientes de los derechos violados con las operaciones militares del otro contendiente,
que de hecho a quienes están refiriendo es a los Estados Unidos. Todo con el fin de poner la opinión pública en su contra. Queda claro que tanto el general Dunlap como la profesora Tiefenbrun están pensando en defender la imagen internacional de su país, que es el frecuente agresor, y también la manera de conservar la eficacia de sus operaciones militares. Resumiendo, esta concepción de Loeffler, concepción norteamericana, significaría que se da en un contexto dentro del cual se sitúa el ejercicio de Loeffler. Ese contexto es la guerra convencional, con ejércitos, bombardeos, etc. Uno de los beligerantes comete Loeffler, es decir, hace guerra jurídica, cuando usa o abusa de la invocación de instrumentos jurídicos para denunciar supuestas violaciones cometidas en el transcurso de la guerra por el otro beligerante, a fin de influenciar en la opinión mundial en contra de este último. Ahora bien, en América Latina, el Loeffler es una cosa distinta. Todos aquí sabemos que en los últimos años este término se ha comenzado a usar en América Latina para describir un tipo de acción que combina la manipulación de las investigaciones y los juicios penales, principalmente en supuestas causas de corrupción, y entonces con detención preventiva de los acusados. Todo esto coordinado con noticias y mensajes en los medios de comunicación y redes sociales orientados a desprestigiar a los opositores políticos. Evidentemente se trata de un escenario radicalmente distinto del que enfrentan los citados escritores norteamericanos. En realidad, lo que los estudiosos en América Latina han definido con el nombre de Loeffler es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. Se ha definido entonces el Loeffler como el uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de los políticos progresistas en la región. Con la muerte política se busca erosionar el poder de los partidos enemigos, deslegitimarlos y convertirlos en causantes de los males, desacreditar, manchar su imagen política, arruinar sus carreras. Al mismo tiempo se busca su muerte jurídica, es decir, inhabilitarlos legalmente para participar en política. La pregunta obligada es entonces, ¿quiénes son los verdaderos verdugos de estas muertes políticas y jurídicas? Los verdugos, dice Valeria Begg, son cuatro viejos poderes: el poder judicial, el poder mediático, el poder corporativo y el poder internacional. Entonces, el contexto dentro del cual se sitúa el ejercicio de este otro Loeffler, del Loeffler latinoamericano, el contexto es el Estado en el que interactúan ambos adversarios políticos. Consistiría entonces en que uno de los adversarios realiza Loeffler cuando utiliza el sistema judicial para lograr, por virtud de la condena de parte del juez coludido, la muerte o la postergación política del otro adversario. Ahora bien, el fenómeno no es reciente, es viejo. Y posiblemente haya sido de alcance mundial. También en América Latina ha sido un fenómeno corriente. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en la prevaricación del juez con fines políticos. Si consultamos en cada país, encontraremos que hace 50 años o 100 años encontramos
muchos casos judiciales en que los jueces, confabulados con los políticos, han prodigado condenas contra sus opositores con el objetivo de neutralizarlos o destruirlos políticamente, con o sin acompañamiento de prensa. Por una razón muy sencilla, porque en América Latina el poder de la oligarquía ha invadido desde siempre el poder judicial. La diferencia que podemos notar en relación con nuestro tiempo, en el presente, es que ahora se trata de una operación compleja que involucra personajes diversos. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, es un personaje presente en el lawfare latinoamericano de una manera constante. Las transnacionales, la oligarquía criolla y los políticos que la sirven, los jueces politizados o corrompidos, la prensa al servicio de la causa. Se trata de una operación dirigida por los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos y los gobiernos de derecha para detener la difusión y el avance del socialismo en América Latina. Con ese mismo propósito, en la segunda mitad del siglo pasado, los Estados Unidos prodigaron sangrientos golpes de Estado en Guatemala, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina. Y enseguida patrocinaron la llamada Operación Cóndor, a fin de culminar la tarea. Pero los pueblos son obstinados. Las izquierdas volvieron a ganar elecciones en diversos países. Y entonces ya no era posible repetir las dictaduras, las desapariciones, los asesinatos, etc. Por eso aparecen ahora los golpes blandos, a través de operaciones no cruentas por aquellos de los derechos humanos. Y específicamente vino el recurso al proceso jurisdiccional amañado para conseguir condenas y descalificaciones, al cual en mi modesto criterio se le ha llamado lawfare, pero hubiera sido mejor ponerle otro nombre para no confundirlo con el lawfare originario, que es el de Estados Unidos, el de los autores norteamericanos, y que significa otra cosa. El lawfare es una gran calamidad para nuestras democracias, para nuestros pueblos. Ahora, ¿cómo combatirlo? Porque evidentemente está arraigando como una práctica que genera resultados positivos para las oligarquías. No creo que exista un remedio a corto plazo, dado precisamente la vitalidad de las fuerzas que lo sostienen. Ahora, a mediano o largo plazo, habría, en mi criterio, un remedio que puede ser viable. Creo que hay que entender un poco, digamos así, la esencia del lawfare. Para mí, el problema y su solución se centran en el modelo de poder judicial vigente en América Latina. Uno de los problemas más graves de nuestro subcontinente es la precaria independencia de sus jueces, y especialmente de sus jueces superiores, que están encargados de revisar los fallos de los inferiores en grado y cuyas sentencias suelen recaer en asuntos de vital importancia para el pueblo y son inapelables. Si los jueces superiores, para asegurarse la permanencia de sus cargos o por ambición, entablan relaciones secretas de colaboración con personajes de la gran empresa o altos dignatarios políticos, se convierten en potenciales perpetradoras del lawfare y otras prevaricaciones.
Entonces, si el corazón de todo el mecanismo de Loeffler es la prevaricación del juez, en el mediano y el largo plazo es posible desmontar eficazmente el mecanismo, eliminando la precariedad y la inestabilidad de los jueces, rodeándolos de garantías institucionales consistentes y dotándolos de una cultura adecuada a la naturaleza de sus funciones. La clave es entonces institucionalidad y cultura. La institucionalidad consiste, en mi criterio, en el buen funcionamiento de un modelo que ha mostrado ser efectivo, el modelo de los consejos superiores de base democrática, realmente separado e independiente de los poderes políticos y fácticos. Modelo que empezó en Francia e Italia y ahora prácticamente está difundido por toda Europa, salvo Inglaterra y Alemania, creo que, pero ya incluso los países ex socialistas lo han adoptado. Una cultura humanista que sustente la dignidad del cargo es fundamental. Una cultura que estimule el sentido de independencia de los jueces puede ser suministrado por las escuelas superiores de la magistratura que existen ya en muchísimos países. Yo pienso que esta solución no funciona de hoy a mañana, pero es efectiva. Hemos podido ver que no hay lawfare en donde hay una justicia robusta, una justicia en donde los jueces se sientan respaldados en sus funciones, en donde no sientan la inseguridad de tomar decisiones contra los poderes. Para mí, este es el gran problema de América Latina. Los jueces nunca se han sentido seguros. Se ha adoptado incluso el modelo del consejo, pero fraudulento, es decir, malo, equivocado. Un consejo aparentemente poderoso, pero que si uno lo estudia, en el fondo, siempre, al final, depende de la cúpula política. En esos términos, es como no tener nada. Yo no conozco en América Latina verdaderamente un consejo que tenga una total certeza. Entonces, no les ofrezco una varita mágica, sino solamente una sugerencia muy modesta. Muchas gracias. Agradeço ao professor Walter Antillon pela aula, por colocar essa temática tão importante, né, desse processo, desse procedimento de destruição da democracia que se tornou tão comum, infelizmente, aqui na América Latina. Agora nós vamos ver o vídeo da participação da professora Lilian Bauman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse Seminário Internacional Desafios da Ordem Jurídica na América Latina e Caribe, Diálogos Globais em parceria com o Programa Harmonia com a Natureza da ONU. Muito primeiramente quero agradecer o convite que me foi feito de estar aqui na pessoa do professor Fernando Antônio de Carvalho Dantas e da professora Germana de Oliveira Moraes, coordenadores científicos do evento. E também saúdo ao professor Tales de Sá Cavalcante, um magnífico reitor do Centro Universitário Farias Brito. Cumprimento também meus colegas de painel, o professor Gustavo Ferreira Santos, ao Walter Antillon Montalegre, a Miriam Gonçalves, ao Martônio Montalverne e ao relator da sessão, Victor Souza Freitas.
Queria tratar com vocês aqui nessa tarde da democracia e cuidado da nossa casa comum. Como nós sabemos, a América Latina e o Caribe passam por uma séria questão de diversidade e de desafios jurídicos, políticos e sociais. O desafio do Estado de Direito na América Latina e no Caribe passa pelos problemas relacionados à instabilidade democrática. A região tem um largo histórico de golpes e de Estado e de ditaduras também. Essa instabilidade dificulta a construção de instituições democráticas fortes e independentes. Citamos o jurista argentino Carlos Santiago Ninho, que afirma que a instabilidade democrática é o principal obstáculo para o desenvolvimento da democracia na América Latina. Outro problema recorrente é a questão da desigualdade social. A América Latina e o Caribe são as regiões mais desiguais do mundo. E essa desigualdade leva à pobreza, à marginalização, à violência. A desigualdade acaba por dificultar o acesso à justiça e aos direitos humanos. Para além disso, podemos citar o próprio sociólogo brasileiro, Gessé de Souza, que afirma que a desigualdade é um grande desafio, é o principal desafio para a democracia na América Latina. E um terceiro problema é a insegurança pública. A região tem taxas de homicídio elevadas, especialmente nos países da América Central e do Sul. E essa violência afeta a segurança pública e também o acesso à justiça. Citando o jurista colombiano Rodrigo Umbrini, que afirma que a violência é o principal obstáculo para o Estado de Direito na América Latina. Além desses desafios que nós mencionamos, o Estado de Direito na América Latina e no Caribe também é afetado por fatores como a crescente influência do crime organizado. O crime organizado vai representando uma ameaça significativa à segurança pública, ao Estado de Direito na região. As mudanças climáticas que estão levando a desastres naturais cada vez mais frequentes e severos e colocam uma pressão adicional sobre os sistemas jurídicos. E um terceiro, que é a era digital, com tanto possibilidades como também desafios, que vai transformando a forma como o direito é praticado, como as relações sociais vão se organizando. Diante de tantos desafios, o que a gente pode propor como instrumentos para uma mudança? Um primeiro passo, creio, que seria a questão do cuidado com a nossa casa comum. E para isso eu ressalto o próprio Manifesto Harmonia, que de uma forma tão bonita, né, vai apoiar a ruptura com os paradigmas jurídicos tradicionais do direito ambiental, do ambientalismo, do desenvolvimento sustentável, como elementos instrumentais do direito privado, da coisificação da vida, que propagam uma ideologia de crescimento econômico baseado naquelas relações de mercado. E propõe, no lugar disso, um paradigma de harmonia com a natureza, em que vai florescer os direitos da Mãe Terra, um bem viver, uma vida harmoniosa e o cuidado com a nossa casa comum, que vai dar lugar aos direitos da natureza, em vez daquele direito ambiental tradicional. Esse documento do Manifesto Harmonia, ele vai chamar a atenção de que o estado atual de destruição e de colapso dos ecossistemas requer de nós uma atitude humilde de pedir perdão à Mãe Terra, aos povos biocêntricos, para recuperar com eles o conhecimento, as ações, as obras, recordar a nossa ancestralidade na busca de uma harmonia que ficou perdida nas relações do bem viver, buscando uma ética ecológica do cuidado e do comum, construído coletivamente em ações comunitárias e participativas. Uma cidadania que seja planetária, popular, instituindo um constitucionalismo efetivamente democrático e intercultural, global, em harmonia com os seres da natureza, do cosmos, e dispostos como um documento, uma declaração universal dos direitos da Mãe Terra.
Que contribuições para um constitucionalismo ecológico, desde a Bia Ayala, desde a América Latina, nós podemos traduzir? As contribuições que vêm sendo feitas vão muito na direção de reconhecimento da natureza como sujeito de direito, onde a Mãe Terra, a Pachamama, a nossa casa comum, ela vai sendo identificada no âmbito do coletivo. Eu sou porque somos. Aqui somos sujeitos com muitas formas, muitas cores, tamanho, força, possibilidades. Aqui vamos compartilhar o espaço e a própria vida. A diversidade, a existência, somos fruto de muitos processos que nos originaram, transformaram continuamente, somos moldados e, ao mesmo tempo, moldamos nossas instituições, nossa forma de ser e de estar. Todos nós temos direito de continuar a existir, quer sejamos uma forma viva ou não, porque todos importam e juntos somos natureza. Somos sujeitos e, por isso, somos direitos, temos direitos. Outro aspecto que vem se sobressaindo nesse processo na América Latina são os comuns com primazia sobre o privado. A Mãe Terra, o nosso destino comum, vai sendo feito a partir de uma partilha, de um compartilhar, um partilhar juntos, que vai requerer de nós uma abertura, uma humildade, um respeito para dar, mas também para receber. É uma ação coletiva, relacional, que é erguida pela interação ao longo da existência, a prevalecer sobre o próprio privado, o individual, o exclusivo. Que dimensões normativas nós vamos encontrando para uma cidadania planetária, popular, instituinte de um constitucionalismo democrático e intercultural global? Nessa forma normativa, o comum vai aflorar como uma dimensão coletiva de que somos parte de um todo. Daí essa cidadania ser ampliada, vai transcender as instituições estatais que dão forma à soberania espacial e territorial e vai colocar a ênfase na soberania do sujeito, na soberania popular, partilhada além do território e das formalidades normativas estatais, que se vai construir pluralmente, com a participação popular, democraticamente ouvindo e dando voz a múltiplos coletivos, uma interculturalidade global. O cidadão que vai ser forjado nessa proposta polifônica aprende uma escuta receptiva e o discurso inclusivo. O responsivo sobressai ao punitivo. O futuro é concebido como plano do comum, não pelo direito estabelecido naqueles pilares tradicionais da punibilidade, da sanção, da administração de polícia, que impõe um poder de polícia que multa, que exclui, que persegue, quando não vem exercer a própria necropolítica, como fala Bembe. E busca em seu lugar um direito que afirma, que prima e estimula boas práticas, que fomenta comportamentos inclusivos, participativos e de corresponsabilidade social, política e econômica. É um direito em que prevalecem os impulsos normativos positivos, as sanções premiativas, os incentivos, as ações afirmativas e inclusivas. Um direito cujo enfoque recai sobre o reconhecimento, a redistribuição e a representação ampliada das múltiplas vozes numa polifonia propositiva. O paradigma jurídico de um constitucionalismo democrático e intercultural global se constrói no plural, no comum e ressignifica o direito, suas instituições, seu formalismo e dogmática tradicionais, propõe inovações jurídicas, persegue novos objetivos, regula cooperativamente a realidade, é mais dinâmico, criativo, emancipador e libertário, e descortina epistemologias desprestigiadas ou desprezadas. É do povo, pelo povo, para o povo, e a sua finalidade é a harmonia entre todos os seres da natureza e do cosmos.
Um novo direito para uma nova comunidade planetária, biocêntrica, sentipensante, plural, afirmativa e inclusiva. O caminho da harmonia, do diálogo e das boas ideias e práticas. Nisso tudo aflora o cuidado com a nossa casa comum. Conforme fala a encíclica Laudato Si, a casa comum é um vetor epistêmico de cuidado, de uma nova concepção para a convivência fundamentada numa centralidade da vida, qualificada como digna ao homem e à natureza em toda a Bia Yala. É necessário o reconhecimento e o aperfeiçoamento da casa comum desse povo latino-americano para perpetuar o bem-viver entre todos os seres a partir de responsabilidades que se manifestem de modo sistêmico, cooperativo e integrado. A casa comum, como um vetor epistêmico do cuidado, implica em reconhecer a importância de todas as vidas que habitam no planeta. Identificar a necessidade do cuidado como fundamento próprio para o desenvolvimento e o esclarecimento dentro da casa comum. E, por fim, propõe a necessidade de uma postura epistêmica sobre esse vetor de convivência, para uma contínua manutenção e aperfeiçoamento da casa comum. Essa casa comum só faz sentido porque todos gozam dos bens comuns, como fala Matei. Também o mais vulnerável, e nesse caso até mesmo os ecossistemas e até a pessoa com maior concentração de riqueza econômica, todos estão abrigados nesta mesma casa. Nenhum ser vivo é objeto de opressão, miséria e exploração para benefício do outro. Então, a autêntica epistemologia do cuidado da casa comum, da morada de todos, vai implicar, como destaca bem o Papa Francisco, numa correta compreensão do homem, no exercício de sua autonomia e dotada de talentos, como também de limitações, que exigem uma persistente atitude habitual de reconhecimento da complexidade dessa rede de vida interespécies. Uma abordagem que necessita conhecer o homem inserido na rede da vida, no conjunto de suas relações e capacidades, para evitar que a sua atuação repita o modelo que nos levou ao colapso no qual estamos, como fala Ruana Kuni-Maman. Conduz a um antropocentrismo isolado e autoritário e, por vezes, a uma ilusão de igualdade entre todos os seres vivos. A percepção da responsabilidade moral precisa compor a nossa educação para o cuidado preventivo, quando se podem prever ações que conduzam ao desequilíbrio entre os ecossistemas, aos conflitos sociais violentos ou a outras formas de destruição e corrupção. Então, o direito ao cuidado vai partir da noção de um reconhecimento do cuidado como um direito a ser cuidado e um direito a cuidar, e também ao autocuidado. Então, envolve o direito a ser cuidado, a cuidar e ao autocuidado. Para avançar nesse sentido, o primeiro passo consiste na visibilidade das implicações que tem a tarefa de cuidados nos lares, no ambiente, e é tornar visível a problemática dos cuidados enquanto responsabilidade entre Estado, mercado, família, cada um de nós, em tanta desigualdade e em meio a um caos entre nós constituído no campo da democracia, da economia, das relações sociais com a natureza. E tudo isso vai requerer um novo arranjo institucional entre as esferas que provêm o bem-estar na sociedade, o Estado, o mercado, a família, a comunidade, né, de uma forma que uma nova constelação de responsabilidade seja produzida, né, e esse cuidado torne-se algo mais do que pessoal, mas coletivo. O segundo grande desafio é avançar na construção de políticas de cuidado, numa lógica centrada no direito ao cuidado, superando essa visão tradicional de uma lógica pública de prestação de cuidados incorporada apenas na luta contra a pobreza. É uma abordagem que é mais
focalizada e que desvirtua um pouco um processo mais amplificado de cuidado. Assim, é necessário uma construção de uma nova narrativa de políticas com um discurso que chegue a públicos cada vez amplificados, mais amplos, né? Além dos círculos ambientalistas que tradicionalmente hoje têm chegado. Isso é uma reetiquetação do problema público que considera arestas diferentes do mesmo como um discurso que envolve hoje outras possibilidades, outros atores, para ganhar maiores apoios, né, aumentar as possibilidades de enfrentar o problema, que inclua-se numa agenda governamental prioritária e seja merecedor de atenção no curto, no médio e no longo prazo. Com isso, eu termino a minha fala agradecendo essa oportunidade e cumprimentando a todos e deixando aqui nossa saudação pela importante iniciativa desse evento. Muito obrigada. Muito interessante a fala de professora Lilian e a conexão, né, com a fala da doutora Cristina e o Papa Francisco novamente presente, né? Então, eu passo logo a palavra ao professor Martoni Montalverne, professor da Universidade de Fortaleza e procurador do município de Fortaleza. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de registrar o meu agradecimento à organização do evento, nas pessoas da professora doutora Germana Moraes, professor doutor Fernando Dantas, muitíssimo obrigado pelo convite. Agradeço ao Centro Universitário Farias Brito, né, por promover e hospedar o evento. Cumprimento meu prezado amigo Gustavo, cumprimento a professora Miriam, prezado Vitor, meu cumprimento todo especial ao nosso grande maestro, professor Walter Antillon, que muito nos honra com sua presença, professor, um leitor dos seus escritos já há bastante tempo. Meus mais sinceros cumprimentos, professor. Eu queria começar para falar a respeito da questão de democracia e as garantias de direitos, por procurar um aporte filosófico para essa vinculação entre democracia e direito. E, claro, com o viés do título do nosso evento, que se trata da discussão sobre o bem viver com a natureza. Do ponto de vista da filosofia ocidental, esse já é um problema enfrentado, pelo menos, a partir da segunda metade do século XVII. E eu me refiro aqui, professor Gustavo, à filosofia de Baruch Spinoza, especialmente relativamente à sua concepção de natureza como um elemento racional a ser compreendido. A sua concepção e a defesa da natureza. Inclusive, para Spinoza, claro, né, diante do obscurantismo da religiosidade e da teologia, claro, foi acusado, né, de ateísmo e assim condenado e maldito. E, evidentemente, suas obras, né, tiveram que ser escritas publicadas em pseudônimos para não sofrer os horrores da intolerância religiosa. Mas Spinoza, então, nos diz que a natureza é uma criação que não possui nenhuma regra fora dela própria, porque ela tem uma racionalidade. E esta racionalidade, ela é inerente à própria natureza quando ela se cria e se transforma. Então, desta maneira, ao invés de, como é comum, o homem amaldiçoar a tempestade, o frio, a seca, no nosso caso, né, e o terremoto, né, ou os maremotos, ou os fenômenos da natureza, é mais aconselhável que, do ponto de vista dessa racionalidade, abandonando qualquer tipo de superstição religiosa, nós procurássemos compreender a razão destes fenômenos. Isso baseará a perspectiva do Tratado Teológico Político Spinoziano, que diz: não é por conta da cobiça, da inveja, da corrupção, que são os vícios inerentes
a própria natureza humana, que nós deixaremos de crer na possibilidade de uma construção, como Spinoza diz, uma vita civita numa multitude, ou seja, numa multidão, numa democracia. Portanto, esses vícios terão que ser compreendidos, antes compreendidos, do que amaldiçoados, porque eles integram aquilo que é da nossa racionalidade inerente ao ser humano. Da mesma maneira que os fenômenos que nós julgamos negativos na natureza devem ser procurados, ser compreendidos, antes necessariamente de serem amaldiçoados ou tentar impedir. Porque em tentar impedir, aí sim é ir contra a própria natureza. É desrespeitar aquilo que a evolução da natureza traz para o homem. Portanto, é uma forma antecipada de uma perspectiva de um bem viver com a natureza através do respeito à própria natureza. Essa base filosófica, ela se estenderá, claro, do final da segunda metade do século XVII até os dias atuais, em diferentes matizes, em diferentes cores, e se desenvolverá a partir daí, mas ela deixa uma lição fundamental para nós. Aquela lição de perceber a racionalidade, de perceber o que o uso da razão humana e não o argumento meramente mítico ou místico é aquele capaz de realizar para nós perspectivas democráticas. Portanto, as perspectivas do concreto, daquilo que nós temos no cotidiano, e traz a filosofia para a solução como uma ferramenta que busca uma explicação dos fenômenos que nós temos no cotidiano. Em outras palavras, faz a filosofia descer dos céus para a terra e deixar de uma maneira clara de que os problemas que nós temos aqui haverão de ser resolvidos por nós. Não cairão do céu, não serão obra do acaso e que, portanto, necessitarão necessariamente da intervenção humana para a sua solução, para o seu encaminhamento e para a sua discussão. Portanto, essa perspectiva do concreto, né, ela chega até os nossos dias e é herdeira dessa tradição do pensamento, desta racionalidade. Não há nenhuma criação que não possa ser alimentada por uma tradição e não haverá nenhuma tradição, não subsistirá nenhuma tradição que não seja renovada por alguma criação, que não seja atualizada a partir desta força da racionalidade. Portanto, eu me restringirei a falar, quando nós formos falar de democracia e das garantias de direitos, neste aspecto, portanto, na busca dessa racionalidade. Nós não podemos, por outro lado, criar ilusões. No final dos anos 60, um grande filósofo, Max Horkheimer, nos advertiu de que há uma dubiedade no uso da racionalidade. Ou seja, não é, como diriam os clássicos do pensamento iluminista, como Montaigne, não é que o sono da razão gere monstros. O que Horkheimer inova é quando nos fala de que não é o sono da razão que gera monstros, é a razão utilizada para o mal que gera monstros. Portanto, a racionalidade, mais uma vez, volta para uma decisão humana, ou seja, de fazer a utilização deste uso da racionalidade para aquilo que pode se encaminhar de positivo, mas também para aquilo que pode se encaminhar de negativo. Esta advertência é uma advertência que também pode lançar luzes para a nossa compreensão de fenômenos sobre a democracia. Ou seja, a utilização da racionalidade para o mal. E que a história, com a sua profunda concretude de análise, nos mostra a sua plena existência. Como é que pode ser naturalizado, por exemplo, nos dias de hoje, comportamentos de se pensar que
Eu tenho o direito de difundir o ódio. Eu tenho direito a falas supremacistas. Eu tenho direito a falas que pregam o fim do pluralismo estabelecido numa perspectiva democrática de uma Constituição. É a racionalidade utilizada para o mal. Não há dúvidas contra isso. Na medida em que se permite esta utilização sob a fantasia da liberdade de manifestação de pensamento, acaba-se com a distorção do próprio conteúdo do pluralismo inerente à democracia, porque, sobretudo, se trata, neste sentido, da possibilidade de destruição daquilo que tentou se efetivar ao longo dos desafios, né, que nós tivemos no mesmo exemplo histórico. Nós poderíamos retomar, né, pelo menos até o começo, né, desse movimento pré-iluminista, mas nós poderíamos ir mais longe, poderíamos ir até o século XIV, poderíamos ir andar pelo século XV e ver a disputa por essa racionalidade, ainda que aqui e ali pontualmente localizada, de forma localizada, mas eu acho que o século XX oferece-nos algumas, porque é mais próximo de nós, oferece-nos alguns exemplos a autorizar o aspecto negativo, né, desta possibilidade do uso da razão para o mal. E no século XX, né, nós tivemos, claro, nos séculos XIX e no século XX, nós tivemos exemplos, a humanidade foi capaz de produzir exemplos candentes desses, porque foi talvez um dos momentos onde mais ocorreram, né, genocídios, crimes contra populações pelo simples fato do seu pertencimento étnico ou religioso ou cultural. Qual é a diferença de genocídios que aconteceram anteriormente? A partir de 1850, eu já posso ser um pouco mais rigoroso com a humanidade, porque a partir de 1850 eu já tive o Iluminismo, já tive a Revolução Francesa, já tive movimentos de 1830, de 1848, ou seja, já tive todo este acúmulo de discussão em que eu posso, na medida em que me parece arriscado medir o passado com o método presente, mas eu posso medir o passado com o próprio método passado. Portanto, cobrar nesse período estes momentos de outros comportamentos. Então, esse acúmulo que me permite, ele é capaz de identificar uma possibilidade de racionalidade para o mal e que, claro, a decisão de utilização disso reside na capacidade humana de tomar decisões políticas nesse sentido. Tá? Então, nós temos hoje essas advertências. Uma das primeiras advertências que nós podemos ter é um conceito para o qual o constitucionalismo latino-americano deu uma contribuição determinante. Chama-se o conceito, né, de consolidação daquilo que seria definido como uma democracia econômica, avançando na perspectiva política. A Constituição Mexicana de fevereiro de 1917 previu determinados dispositivos de uma constituição econômica indo além do constitucionalismo tradicionalmente liberal da época. O que significa dizer uma democracia econômica? Significa dizer que aquele cidadão que está ao relento nas nossas ruas de qualquer grande cidade do mundo, também da América Latina, aquele cidadão, ele é um cidadão político. Ele pode votar e pode ser votado, mas esse cidadão não é um cidadão econômico. Isso acontece no Brasil e acontece em qualquer país com dificuldades, né, mesmo nos países com índices mais elevados de desigualdade ou de extrema pobreza, nós observamos que nós temos cidadãos políticos nesse país. Ou seja, são pessoas que podem votar e ser votadas. Mas nós não temos cidadãos econômicos. Esse cidadão que dorme nas nossas ruas, aqui de Fortaleza ou do Brasil, esse cidadão, ele não é um cidadão econômico, ele é um cidadão político. Ele não participa dos processos produtivos e dos resultados dos processos produtivos que eu tenho no Brasil.
o cidadão por diversas razões. Pela razão econômica, também pela razão religiosa, pela razão étnica, pela razão de orientação da diversidade, por todos esses aspectos. Quando a Constituição mexicana introduz estes valores, a fim de, principalmente, a repartição das riquezas naturais com toda a sociedade, e reafirma o seu conceito de soberania, em 1919, a Constituição de Weimar opera o mesmo conceito. E este conceito ele é transferido para o constitucionalismo dirigente de 1945, mas ele alimenta também a tradição redemocratizante da Europa ibérica, quando esta se despede das suas últimas ditaduras. A ditadura salazarista, de Portugal em 1976, a ditadura franquista da Espanha com a Constituição de 1978. Então, nessa perspectiva, nós observamos, primeiro, a possibilidade aberta de uma racionalidade para a defesa do direito e a tentativa de uma democratização ampliada com setores até então excluídos da participação nos processos de distribuição de riqueza. A garantia, portanto, da democracia é a efetivação desses aspectos. A garantia, e isso, evidentemente, eu só posso manter se eu falo de um Estado plural, em todos os sentidos. Quando nós temos na Constituição o pluralismo como um dos seus princípios, eu não estou me referindo somente ao pluralismo da liberdade de manifestação de pensamento, mas eu estou me referindo, sobretudo, ao pluralismo também étnico-religioso de qualquer tipo de orientação. É nesse sentido, viu, professor Gustavo, me encaminho, recebi aqui o aviso, que nós podemos, com tranquilidade, repetir o que um pensador liberal, que é o nome Norberto Bobbio, quando diz que o que é a democracia? E Bobbio diz que a democracia é um sistema de limites políticos, econômicos e sociais. Não há a imposição dos limites, não há possibilidade de democracia. Os limites são impostos pela Constituição. A racionalidade desta democracia não somente fortalece, mas deve operar a favor da concretização desses limites. É por isso que se diz que toda Constituição, principalmente uma Constituição democrática como a nossa, professor Gustavo, ela é politizada porque ela tem uma escolha política. Neste sentido, nós, aplicadores do direito, sejamos advogados, promotores, juízes, não temos opção. A opção foi feita pelo Constituinte. O Constituinte definiu na Constituição brasileira a função social da propriedade. É absolutamente desimportante o que eu, pessoalmente, pense a respeito disso. É absolutamente desimportante, né, o que um magistrado, o que um promotor pense a respeito disso. Na hora do julgamento e da aplicação, ele vai ter que aplicar esse conceito. É isso que eu chamo de politização da verdade da Constituição e politização da justiça, o que não se confunde com partidarização. A nossa Constituição reconhece a propriedade privada. Tá? Apesar de eu concordar plenamente, né, com outro liberal, ou seja, me refiro aqui a Cesare Beccaria, ainda no século XVIII, né, vocês aí podem checar, está lá nos delitos e da pena, capítulo 22 do furto, o direito de propriedade, il terribile diritto, o direito terrível, não era necessário que fosse um direito, um liberal dizendo isso, mas a nossa Constituição recepcionou isso. Apesar de eu concordar com Beccaria, eu tenho que respeitar. Por quê? Porque está na Constituição, eu não tenho escolha quanto a isso. É nesse sentido que eu acho que nós podemos falar de democracia e garantia de direitos, de aceitação e assimilação plena daquilo, acho que a professora Antonella falou, ou seja, impositiva do respeito e do pluralismo. A Constituição, ela não me proíbe de ter este ou aquele convencimento, não me proíbe nada, mas ela me impõe respeito, que é o resultado do pluralismo. Eu creio que é somente nesse ambiente, com essa percepção, que nós podemos falar, né, de democracia e garantia de direitos e, sobretudo, a preservação da democracia. O que nós vivemos no Brasil, de 2018 a 2022, é apenas um exemplo também de que a tarefa nunca está conclusa. Ela está sempre por terminar
e que depende da nossa capacidade e da nossa sociedade de resistir a isso ou optar por outros caminhos, né, mais abertos, mais plurais, mais tolerantes. Muito obrigado, professor Gustavo. Reitero meus agradecimentos à organização do evento e à Universidade de Farias Brito. Obrigado, professor Martônio. É uma fala bem no coração mesmo dessa temática de defesa de direitos, né, garantia de direitos e democracia. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra a Miriam Gonçalves, do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, sediado em Curitiba. Bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Gustavo. Queria dizer já, agradecer o presente do seu livro, Fake Democracy. Eu acho que aí vale a pena. Fico muito feliz de ter recebido. Agradecer a desembargadora, amiga, professora Germana de Moraes, pelo convite, parabenizar pela organização, Fernando Antônio de Carvalho Dantas, também grande professor, acho que do Brasil, da América Latina, em muitos locais da Europa também, parabenizá-lo, agradecer, dizer que é enfim, é uma deferência estar aqui. Agradecer também nosso anfitrião, o reitor, magnífico reitor Tales, por proporcionar que essa universidade, que esta casa nos recebesse. É muito difícil falar depois de todos esses professores. Eu estou mais ou menos aqui como a Rebeca. Ela disse que ela é antropóloga no meio de um monte de advogados. Eu sou uma advogada entre tantos professores. Eu não sou professora. Sou talvez uma militante do direito há 42 anos, desde muito cedo, e no direito do trabalho. Eu acho que talvez o direito mais áspero que a gente tenha. Porque é exatamente o direito de classe, é o direito que estabelece ali uma igualdade e uma desigualdade profunda. E eu até, professor Martônio, enquanto o senhor falava, o professor Martônio nos deu a honra de escrever em 3 dos nossos livros do Instituto Declatra. Obrigada, Fernando. A desigualdade social é uma consequência ou é um produto? Ela é uma consequência de uma política ou ela é um produto desejado por determinada política? Por que eu digo isso? O presidente Lula, na ONU, citou exemplos, números, que se houvesse realmente uma vontade política dos países mais ricos, nós não teríamos mais fome no mundo. As guerras continuam, tomam as nossas telas, a guerra da Ucrânia, mas elas estão no Iêmen, elas estão na Síria, elas estão no Congo, elas estão em tantos outros locais. E esse dinheiro, se ele fosse realmente utilizado para matar a fome, interessa? E aí eu vou entrar no tema, muito complicado, o professor falar nisso depois do senhor, mas do lawfare. Às vezes eu brinco que brasileiro pode falar de economia e de direito com a maior tranquilidade, né? Você perguntar na rua o que é inflação, deflação, PIB, juros, o que é habeas corpus, é capaz que o transeunte saiba responder. Porque a gente ouve isso direto, está no noticiário, está no Twitter, que agora é X, está em todo lugar. E esse termo lawfare é um termo que tem sido muito utilizado e pouco explicado, talvez. Eu sei que todos que estão na mesa, com certeza, principalmente os constitucionalistas, sabem muito mais do que eu. Poderiam falar, a professora Antonella poderia falar muito mais do que eu sobre isso. Mas, como eu disse, eu sou uma prática do direito. E talvez porque eu venha de Curitiba.
onde o mais grave caso de lawfare foi aplicado ao vivo e a cores. O presidente Lula foi preso e ficou na minha cidade por um período absurdo, pela mais grave prática e evidente prática de lawfare que o nosso país, e talvez a América Latina, quiçá o mundo, possa ter percebido, possa ter vivenciado. Desculpe, eu fico emocionada quando falo disso. Lawfare é o quê? É a lei enquanto instrumento de guerra. E aí, talvez, professor, eu tenha mais proximidade com as definições americanas, porque eu entendo que ela estabelece exatamente como uma guerra híbrida. Primeiro, você mira o seu alvo, estabelece uma estratégia, uma tática e usa a lei como arma. Por que o presidente Lula foi preso? E eu vou atrás. Por que a presidenta Dilma sofreu impeachment? Para se dizer agora que ela é inocente. Agora, depois de toda a desmoralização, demonização que foi feita dessa mulher, a primeira presidenta do país, por que agora? O que se queria com isso? Acho que Oliver Stone passou no filme, que eu não me recordo agora o nome, em um trecho, as intervenções, a espionagem feita da própria presidenta Dilma e da Petrobras. Às vezes, quando eu era estudante, faz tempo, o meu irmão mais velho dizia para mim assim, vocês acham tudo que é os Estados Unidos, que é o imperialismo. Bom, eu achava e continuo achando, porque a prática da lawfare, sim, tem em outros locais, é promovido por outros agentes, mas é uma prática americana muito grave, insistente e muito mais comum do que se imagina. O que nós tínhamos na época que interessava tanto aos Estados Unidos? Nós tínhamos o pré-sal. Tínhamos o pré-sal. Nós tínhamos governos que se sucederam, não socialistas, talvez o quisessem, mas governos que tinham um olhar social e que esse pré-sal e que esse dinheiro ia ser muito bem utilizado para a sociedade, para minimizar ou minorar a desigualdade social. Mas não aconteceu. E aí, exatamente como uma guerra se estabelece, você tem alguns momentos que ela é bem da guerra. Por exemplo, aonde instalar o acampamento da guerra? Ora, está na lei americana de instruções aos promotores: procurem a jurisdição aonde vocês tenham mais chance de ganhar. Muito bem, bem-vindos a Curitiba. Por quê? Moro, já em 2005, talvez, já havia escrito sobre isso. Não exatamente sobre o lawfare, mas que ele achava, sim, que a lei, o direito podia ser desvirtuado para atingir o seu fim. Em 2009, ele fez um curso com os americanos. E aquela região toda ali sempre teve uma influência muito grande dos americanos. Então, por que não levar esse caso para Curitiba? Eu falo aí da dita corrupção. Como é que você faz chegar o presidente Lula? Como é que você tira da disputa o presidente Lula? Por onde? A chácara era em Atibaia. O triplex era uma praia São Paulo.
Como é, para os alunos de direito, que a jurisdição foi acabar em Curitiba? Foi pela Petrobras, pelos desvios, então, que disseram da Petrobras. Quem assistia a Globo tinha lá aquele cano, né, enferrujado, por onde saíam e tal, da Petrobras. E aí as empreiteiras reformaram uma casa, e as empreiteiras talvez fossem dar um triplex que não era dele, e aí foi para lá, se estabeleceu que era de lá a competência de julgar os processos contra o presidente Lula. Bem, para lá, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que aconteceu e sabe onde nós estamos. E o que eu quero dizer com isso? E acho triste até, Germana, isso de vocês me pedirem para fazer a última fala desse seminário tão maravilhoso, de gente que é tão esperançosa e com um tema tão árido. Mas que, às vezes, a gente está lutando por um direito, por outro, e nos falta, talvez, um olhar maior também. Não só particular, mas um olhar maior. O que eles estão querendo com isso? Aonde eles vão chegar com isso? Vejam só, eu não entendo de computador, não entendo de nada, e esses dias, chamadas pela televisão, eu me interessei por uma chamada que dizia que eles iam mostrar como é que se faz um chip. Falei, enfim, eu vou aprender como é que se faz um chip. Aliás, belíssima reportagem, e vai, e mostra, e vai. Conclusão, eu não entendi como é que se faz um chip, mas eu entendi que ali tem uma prática de lawfare que está vindo e que pode, inclusive, provocar uma terceira guerra mundial inacreditavelmente. Nos Estados Unidos, talvez vocês tenham visto a reportagem, eu só quero localizá-la como a lawfare. Nos Estados Unidos foi feito ou criado o primeiro chip, mas a produção hoje não é feita mais ali. A grande produção dos chips mais desenvolvidos, 90% é feito numa ilha de Taiwan, a ilha de Formosa. São quase 12 fábricas da mesma empresa que tem ali, não sei se eu me lembro o nome, mas, enfim, acho que não importa. E ali é feita. E os Estados Unidos se estabeleceu na ilha, militarmente, e aí ele se agrandou. Veja como ele estende a jurisdição, mesmo fora do país, porque há uma regra, há uma lei, nos Estados Unidos, que eles podem, sim, agir contra a corrupção de empresas americanas em outros locais. Só que aí, isso é uma lei anterior, que em 2018 foi sendo modificada e que se tornou o seguinte. Os Estados Unidos proibiu Taiwan de vender chips para a China. Não bastou. Proibiu, no mundo inteiro, qualquer empresa que use um chip de vender o produto, um chip americano ou um chip de Taiwan, de vender o produto ou o chip para a China. E proibiu os cidadãos americanos de trabalharem em empresas com semicondutores que forneçam chips para a China. Olha que loucura que é isso. E por isso que eu falo que ele se estende. Claro que não tem legislação em qualquer outro lugar que diga que eles não podem, mas os Estados Unidos diz. Como faz com o embargo a própria Cuba, né? Se parar no porto cubano, não pode mais parar no porto americano. Enfim. E aí, hoje você tem uma legislação constitucional, internacional, que tenta
pela OCDE, procurar melhor igualdade ou melhor convivência entre as grandes potências, mas no subterfúgio, ou na mão grande, ou como quiserem dizer, a gente tem essa influência poderosa de uma grande potência e que, como eu disse, pode provocar uma terceira guerra mundial, porque hoje tudo tem chip. E, mais que isso, eles são absolutamente necessários para se fazer armas. E aí, quando eles usam e utilizam esse tipo de ação, as justificativas são as mais interessantes, porque ninguém é contra. Então, é pela democracia, né? Para os Estados Unidos defendem ali a democracia de Taiwan, a independência de Taiwan. Para a China, não. Para a China é seu território, então ela defende enquanto seu território. Quem é ser contra a corrupção? Nem direita, nem esquerda. Então, são esses argumentos que acabam indo para a população, que acaba comprando esses argumentos, indo para as ruas e não conseguem perceber, na verdade, o que está por trás disso, aonde que eles querem chegar. Eu não vou terminar, de forma alguma, um seminário só com más notícias. Eu vou dizendo o que eu acredito. Eu acredito na possibilidade, sim, de revertermos. Eu acredito na possibilidade, sim, de minorarmos as desigualdades. Eu acredito profundamente na democracia, profundamente. E talvez esse tenha sido o meu maior trabalho, ultimamente. Não adianta a eleição, não adianta. Aliás, vivo o Nordeste, porque assistimos à eleição na minha casa, meu marido também é nordestino, e eu desesperada na apuração do segundo turno, e o Fernando e meu marido diziam, calma que está chegando o Nordeste, viva o Nordeste. Mas foi por pouco. Nós precisamos convencer, nós precisamos não cooptar, mas encantar a população pela democracia. A população precisa entender por que ela é importante, porque não é uma torcida de futebol, porque não é um time ou outro que a gente torce, mas porque nós somos a maioria, nós queremos a inclusão e não a exclusão dos demais. Estou falando isso porque a minha última empreitada, professor Martônio, é um museu da democracia. Ele está sendo feito, construído, arquitetado em Curitiba. Eu acho que é simbólico ele estar lá. É uma cidade contraditória, mas ele está sendo construído lá a várias mãos. E eu acredito que ele vai ter uma simbologia importante. Não só porque democracia é importante, mas porque o local merece que seja chamada a atenção para a importância da democracia. Eu trouxe um vídeo pequeno, professor Fernando, é possível colocá-lo? Então, primeiro eu quero agradecer a todos, a todas, a todos, e terminar com um pouco de esperança, que é esse vídeo que vai ser passado. Muito obrigada. Enquanto resolve o problema técnico, né, agradeço a doutora Miriam pelas palavras, né, e interessante que a mesa reencontra
né, o seu início, né, com a fala do professor Walter Antillon. E, como eu disse, né, dialogou com todas as mesas do seminário, né? Então, obrigado, doutora Miriam. Pronto, vai passar agora o vídeo. Museu da Democracia, do IDECLATRA. Em 12 de janeiro de 1984, Curitiba foi o palco do lançamento nacional do movimento pelas Diretas Já, que se tornou símbolo da redemocratização do Brasil. Passados 30 anos, em 2014, a cidade se transformou no epicentro da Operação Lava Jato. Ganhou fama com a denominação República de Curitiba e com a prisão ilegal e injusta de Lula. Nesse período, ao mesmo tempo em que Curitiba tornava-se um núcleo da nova extrema-direita do país, também abrigava um marco mundial de resistência democrática, a vigília Lula livre. Assim, em suas contradições, a capital do Paraná pôde ser compreendida enquanto um laboratório social para a democracia brasileira e por ser palco de importantes episódios de sua trajetória. Por isso, nada mais justificável do que sediar um Museu da Democracia de âmbito nacional. A proposta do museu destaca os últimos 40 anos, período da redemocratização do país, e a participação dos movimentos sociais em sua defesa. Dentre eles, as lutas das associações por moradias dignas, defesa dos direitos humanos, movimentos sindicais, movimento de mulheres, de negros, da juventude, da diversidade, LGBTQIA+, indígenas, entre outros. O Museu da Democracia tem amplo espectro político e deve refletir os avanços e os retrocessos do percurso democrático no Brasil. A proposta para a instalação do Museu da Democracia é no antigo prédio dos Correios, uma construção de 1934 em Art Deco, localizada na Praça Santos Andrade, ao lado do prédio histórico da UFPR. O projeto está sendo analisado pela Diretoria Executiva dos Correios. A localização do prédio dos Correios é estratégica para abrigar um museu em homenagem à democracia. Ela é icônica por suas construções históricas e por sediar grandes manifestações políticas e de resistência. Como se observa no mapa, a área vermelha simboliza espaços de resistência à ditadura militar. Já a área azul representa os espaços de triagem e de tortura dos anos de chumbo. Em 2016, o edifício passou por uma revitalização. Ele tem acessibilidade, elevadores, segurança em um espaço de 4.000 metros quadrados. O objetivo da proposta é desenvolver um museu-experiência por meio de audiovisuais, instalações interativas digitais e por ampla acessibilidade. Por exemplo, ao utilizar o celular para a leitura de um QR Code referente a cada exposição, o visitante terá acesso a diversos idiomas e ainda a transcrições para crianças, pessoas com deficiência visual e auditiva. A iniciativa prevê ainda que o museu tenha diferentes espaços de convivência para lançamento de produtos culturais, estrutura para coworking, cafés, restaurante, auditórios e espaços de exposição permanente dos Correios. Conforme estudo preliminar, na entrada do museu haverá uma estrutura metálica escura que simboliza a ausência de democracia. Ao passar por este corredor, o visitante chegará a uma instalação formada por diversos encaixes que representam as delicadezas e as fragilidades da democracia. O visitante, então, poderá tirar uma foto que passará por conectores e será projetada em diversas telas. A ideia é mostrar que a democracia é construída com a participação de cada cidadão e que se sustenta na base da sociedade. A história de nossa democracia deve ser memorizada e preservada pela sociedade como um todo. A proposta do museu é conquistar as pessoas para a democracia, levando amplo conhecimento sobre o seu passado e sobre a sua construção diária e contínua.
pela hora, né, eu encerro essa mesa e a gente já passa para o ato de encerramento do evento. Muito obrigado ao coordenador da mesa, aos palestrantes, a palestrante, muito obrigado. Nós encaminharemos agora para o final da programação do Seminário Internacional, primeiro agradecendo a toda a equipe que trabalhou de forma anônima na produção deste evento. Não foi fácil a concepção de 2 dias, com transmissão ao vivo, com todas as providências de buscar os nossos convidados no aeroporto, hotel, trazer para cá. Então, uma equipe anônima que está trabalhando conosco merece também uma salva de palmas de agradecimento pela dedicação e pelo esforço. Vamos convidar a senhora desembargadora Germana de Oliveira, o professor Fernando Antônio, todos os relatores que estiverem presentes aqui, que venham à mesa também, o relator da mesa pode ficar, para que possamos, então, proceder ao encerramento oficial deste seminário. Bom, falamos tanto de resistência, né, e temos aqui alguns e algumas, né, heróis e heroínas da resistência, porque ficar nesse auditório e ficar desde ontem, às 19 horas, debatendo sobre os desafios jurídicos e políticos da democracia na América Latina, não é algo fácil e, para alguns, não é algo agradável, né? Dizia uma grande mulher brasileira, Berta Ribeiro, né, que as coisas que realmente importam na vida não atraem grandes públicos, lamentavelmente, né? Aquelas coisas que não são comercializáveis, né? E nesse seminário nós tivemos coisas e questões que muito importam para a vida. Então foram praticamente 24 horas intensas de reflexões, de debates sobre os desafios jurídicos e políticos da democracia na América Latina e que eu tenho uma satisfação muito grande, né, em participar do encerramento desse evento, porque foi um evento pensado, executado, compartilhado em todos os momentos, né, do seu planejamento, da sua execução e da sua efetivação aqui nos debates. Então, eu gostaria de convidar o relator, professor Vitor Souza Freitas, para fazer o relato, não é, do último painel, né? Vamos fazer aqui um movimento de trás para frente, né? Um relato do último painel, depois eu convido a Marcinha, né, para fazer o relato do primeiro painel e a Carolina também, né, para fazer a leitura do relato do terceiro painel e eu posso fazer do segundo painel. E assim terminaríamos com as palavras da professora, juíza, desembargadora Germana de Oliveira Moraes, encerrando este evento. Então, por favor, Vitor. Bem, muito boa noite. Já foi apresentado, né, Vitor, da Universidade Federal de Goiás. Queria, antes de fazer a leitura, agradecer à comissão organizadora, a todas as pessoas que trabalharam e nos receberam com tanta afetuosidade, como de praxe, aqui na cidade de Fortaleza, né? Muito obrigado a todas e todos que atuaram e trabalharam para que esse evento se concretizasse. Então, eu faço a leitura agora, né, das 10 propostas que eu consegui sistematizar a partir das falas que foram aqui proferidas, do painel 4, Democracia e Garantia de Direitos. Proposta 1, adotar conselhos superiores de magistratura de base democrática e independente dos poderes políticos e fáticos. Proposta 2, incentivar uma cultura humanista e que estimule o sentido de independência dos juízes por meio das escolas superiores de magistratura. Proposta 3, cuidar da casa comum. Proposta 4, reconhecer direitos da natureza e do viver bem. Proposta 5,
incentivar uma ética e uma epistemologia do cuidado. Proposta 6, defender o cuidado como direito ao cuidado, direito a ser cuidado e direito a cuidar e o direito a se autocuidar. Proposta 7, ampliar a concepção de cuidado, não apenas em face de questões econômicas, mas ouvindo outros sujeitos e agindo sobre outras questões. Proposta 8, atualizar os limites constitucionais ao exercício dos poderes políticos, econômicos e sociais como condição para a consolidação do pluralismo numa sociedade democrática. Proposta 9, encantar e conquistar a população para a democracia, para que ela entenda sua importância para a inclusão de todos e redução das desigualdades. E, por fim, proposta 10, apoiar o Museu da Democracia a ser construído em Curitiba. Muito obrigado. Passo, então, para a professora Márcia Maria dos Santos Souza Fernandes para fazer a leitura do relatório de propostas do painel 1. Muito boa noite, queridos e queridas. Quero inicialmente também ser grata por essa oportunidade. É sempre uma oportunidade de aprendizado, de trocas. E, como disse a minha querida professora Germana desde o começo, as grandes revoluções, elas começam com sementes semeadas inicialmente no nosso coração. Então, o público, nesse momento, ele não reflete o que aconteceu desde ontem, né? Com uma participação intensa e acalorada e diálogos profícuos, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que cada um dos estudantes que aqui permanece, que aqui está com essa semente lançada. A semente lançada da harmonia com a natureza, com essas reflexões profundas que foram feitas aqui a respeito dos aspectos socioambientais e políticos e democráticos que envolvem esse tema. O tema da harmonia com a natureza, ele é um tema que exige uma dimensão também de sentimento, professor Martônio. Uma dimensão que também nos liga pela mística, mas que necessariamente tem essa fundamentação racional e filosófica que o senhor traz aqui para a gente, que é tão importante para a nossa ciência. Então, serei muito breve, muito sintética aqui nas propostas do primeiro grupo, do primeiro painel, cujo tema temos aqui harmonia, natureza, desenvolvimento e integração, mas teremos um consolidado de uma forma mais exaustiva num outro momento. Então, primeira proposta, como produzir economicamente cuidado com a Mãe Terra, respeitando os sistemas de vida indígenas, respeitando as cosmovisões indígenas. Pensar em um novo paradigma ancestral comunitário, como falou aqui o professor Fernando Anacuni Mamani, na conferência de abertura, pensar num paradigma ancestral comunitário em que a gente possa transcender o conceito de desenvolvimento sustentável ou ampliá-lo a partir da perspectiva da harmonia com a natureza. Resgate das interrelações biointerculturais entre os seres e repensar os fundamentos do pensamento ocidental. Aliás, os fundamentos do pensamento ocidental é africano e a espiritualidade deve ser tratada enquanto filosofia de estar, como estar no mundo. Então, essa é uma síntese do que foi conversado no nosso primeiro painel. Teremos muito mais para conversar, para dialogar, e desde já a gente fica muito grata de participar desse momento. Bom, retorno ao Vitor Souza Freitas, que vai fazer a leitura, não é, das conclusões e do segundo painel, do painel 2. O painel 2 teve por tema diálogos entre cortes, sendo relator professor Fábio Zeck. Proposta 1 do painel, garantia dos direitos positivados na Constituição em perspectiva múltipla, diversa e crítica. Proposta 2, a necessidade de conhecimento dos direitos garantidos na Constituição, especialmente os direitos econômicos, sociais e culturais que possibilitam a vida concreta. Proposta 3, o diálogo com diferentes cortes possibilita desvelar a capacidade emancipatória dos textos constitucionais em perspectiva descolonizada Sul-Sul.
devolvo para Massinha, né, que vai fazer a leitura do terceiro painel, só a leitura dos pontos que está aí, e a Carolina vai fazer a sua observação como observadora e relatora internacional desse seminário. O terceiro painel teve como tema Direitos e Diversidades, a relatoria do Alisson Melo Maia, da Agência Reguladora do Estado do Ceará. A primeira proposta: o Estado deve assumir a efetivação de direitos e as disputas por efetivação se realiza a convergência de lutas. As vivências, experiências e realidade devem ser os parâmetros e induzir a interpretação das categorias jurídicas em perspectivas recíprocas entre o mundo jurídico e político-social. Proposta 3, a inclusão na estrutura do Estado das diversidades, como a Secretaria dos Povos Indígenas, é a garantia de direitos como territoriais e de participação. Proposta 4, os espaços institucionais de elaboração de políticas públicas e efetivação de direitos devem ser ocupados pelas subjetividades específicas. Proposta 5, o direito antidiscriminatório é transversal e deve fundar-se na tolerância ativa, ser antimisógino, anti-homofóbico, anti-LGBT-fóbico, antirracista, antitransfóbico. Muito obrigado, Massinha. Vamos aqui aplaudir E gostaria de passar a palavra para a Carolina Damija, é assim que pronuncia? Damija Najar, que é da Universidade da Costa Rica e também juíza naquele país, que fez a sua observação internacional das propostas e dos painéis desse seminário. Com a palavra, Carolina Damija. Obrigada. Boa tarde a todos vocês. É um verdadeiro prazer, é uma honra estar aqui hoje. Agradeço a desembargadora Germana e ao professor Fernando, a toda a organização, pelo convite para participar deste seminário de alto nível como relator internacional. Estes painéis tiveram muitas intervenções luxuosas, mas a limitação do tempo e avanço da hora, serei muito breve na minha apresentação. Agora eu vou falar em espanhol. En la historia de la humanidad hay un gran capítulo transversal que es la historia de la opresión y su manifestación en toda clase de formas de violencia. Ha sido la historia de la hegemonía, de la pugna por el poder, de las diversas formas de dominación hacia aquellos cuya existencia y derechos resultaba amenazantes para dichos intereses, es decir, mujeres, pueblos originarios, población LGTBIQ e incluso hoy hablamos de la naturaleza. Hoy hemos escuchado a tantos ilustres juristas exponer sobre estos diversos desafíos que la explotación, dominación y discriminación nos entrañan. Y no es extraño que en un seminario de los desafíos de orden jurídico en América Latina y Caribe, ese tema transversal sea tan protagonista, puesto que el derecho ha sido, sin lugar a ninguna duda, uno de los medios para legitimar esa opresión, instaurarla, arraigarla, de modo tal que millones viven enajenados respecto del status quo, lo que se conoce como la hegemonía cultural. Pero la historia también ha sido la historia de la lucha, del amor, del respeto y la reivindicación de los derechos de aquellos que han sido oprimidos, anulados, silenciados, menospreciados y colonizados. También el derecho ha sido punta de lanza de cambio social y en este seminario, desde ese lugar, se han escuchado críticas importantes y propuestas valiosas de las que ya han expuesto los otros relatores. Sin embargo, y para ir cerrando, no puedo dejar de mencionar que las transformaciones sociales no van a alcanzarse por sí solas mediante reformas legales, sino que requieren que el entretejido social modifique su cosmovisión, que se transforme la manera en la que nos relacionamos, que se modifique la concepción de la otredad y el reconocimiento de que todas las personas valemos lo mismo, somos iguales ante la ley sin distinción de sexo, edad, raza, orientación sexual, etc. Hay sendos tratados internacionales y normas domésticas que reconocen dicha igualdad, pero entonces la pregunta ¿es verdaderamente la igualdad y el respeto por el derecho ajeno un valor social?
Es parte de la cosmovisión colectiva. Bueno, y acá es donde la educación y el derecho al acceso de la información resultan tan cruciales. También la resignificación del lenguaje, el arraigo social y expansión de los nuevos valores para facilitar lo que el profesor Fernando Wanakuni expresó, los tiempos de Pacachiti, es decir, los tiempos de cambio, inversión de mundo, de final de pensamiento hegemónico individualista. No se trata de pedir permiso a las masas para la conquista de derechos, sino de entender que las problemáticas acá expuestas son ajenas a una parte importante de la población y pugno porque la educación, tanto formal como informal, sea una herramienta más de cambio social. Muchas gracias. Muito obrigado, Carolina. Eu passo a palavra para a professora desembargadora Germana de Oliveira Maróis para dizer as palavras finais desse seminário. Para não dizer que estivemos carentes de debates, vou tentar oferecer a resposta à pergunta que foi dirigida a mim e que me encantou. Como é que poderíamos viver com a beleza, enfim, como é que poderíamos viver bem algo dessa forma, pelo que eu me lembre. E eu trago uma reflexão. Beleza e harmonia se confundem. Isso eu deixo claro no e-book que escrevi durante a pandemia, que se chama Da Pandemia à Harmonia, um ensaio. Está disponível no Google para quem se interessar em ler, nas línguas portuguesa, inglesa e francesa. E a harmonia é a expressão máxima da justiça. Aqui nós estamos falando de justiça. Peço que reflitam sobre isso. E se perguntou como? Como viver em beleza, como viver em harmonia, como viver em paz. A beleza está relacionada à arte, a harmonia está relacionada à arte. E eu me lembrei de uma canção que foi escrita por uma xamanesa amazônica, Rosa Giove, eu recomendo que vocês usam, chamada Abre-te Coração. E é isso que ela diz, abre-te coração. Para chegar a Deus, há de aprender a ser humano, sermos humanos e humanas, como aqui se falou. Comecei ontem à noite citando Raquel de Queiroz, a matriarca da Academia Cearense de Letras. E hoje, minhas últimas palavras vão ser citando Ana Miranda, a escritora de língua portuguesa mais acatada no mundo, que é nascida aqui no nosso Ceará. E Ana Miranda diz, com a simplicidade que somente os grandes sabem expressar, que quando se faz algo com amor, o corpo fica leve e a alma dança. Muito obrigada a todos e a todas. Bom, são muitos agradecimentos que deveríamos fazer à instituição que abrigou e que promoveu esse seminário, a Organização Educacional Farias Brito, Centro Universitário Farias Brito, na pessoa do seu reitor, o professor Thales Cavalcante, aquela equipe de mais de 100 pessoas, Mário, que está por detrás da organização desse evento, o Rafael, a professora Líria, a professora Vanessa, o Daniel, o Heriberto, alguns que eu não sei o nome, que tem uma equipe muito grande, parece até a equipe da ONU, né? O som, iluminação, áudio, fotógrafo, né? Quer dizer, uma equipe enorme, né? Que participou na elaboração na execução desse seminário. Eu agradeço imensamente aos palestrantes, às palestrantes, as pessoas que trouxeram a sua reflexão. A professora Líria, já falei, a professora Líria foi uma das primeiras, né? A professora Líria, a professora Vanessa, quantas reuniões fizemos nesse sentido. Agradecer ao governo do Estado do Ceará, que colaborou decisivamente com alguns aspectos da organização desse evento, a Academia de Letras do Ceará e, especialmente, aos estudantes e às estudantes, aquelas pessoas que são os heróis e as heroínas da resistência e que representam a esperança no futuro, né? E exatamente por isso que eu gostaria de convidar para vir aqui encerrar esse evento
essas potências, não é, juvenis. Gostaria de convidar o Vinícius e a Gabriela para virem aqui fazer o encerramento desse nosso evento. Gente, não sei nem o que falar. Muito obrigada por esse convite. A gente que agradece muito por ter a oportunidade de ter tido esse seminário aqui. Foi algo realmente muito especial, algo que eu acho que todo mundo que assistiu vai levar para sempre. Os debates que a gente teve aqui, as reflexões que a gente teve, são coisas assim de uma importância muito além do que todo mundo que estava aqui imagina. E eu agradeço a presença de cada um dos palestrantes, cada um que saiu da sua terra, do seu país, né, e veio para cá para ter essa oportunidade de passar esse conhecimento para a gente. Foi algo realmente muito legal e algo assim único, uma oportunidade única. Agradeço muito ao Centro Universitário Farias Brito, à professora Germana, ao professor Fernando e a todos os outros que são muitos envolvidos por trás do evento. Muito obrigada. Assim, não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada. Acho que não tem mais nada que eu possa acrescentar, além do que a Gabi já tinha falado, mas eu me sinto muito honrado de poder estar aqui presente, de poder estar aqui nesse lado da mesa, de poder terminar essa palestra. Fico muito honrado de poder ter conversado e ter conhecido tantas pessoas importantes, pessoas que eu e a Gabi, a gente tem um prestígio enorme, pessoas que eu vou guardar no coração. O Vitor, que foi um dos últimos que eu pude conhecer e conversar lá fora, um rapaz muito simpático, todos aqui presentes. E sou muito grato por tudo isso, sou muito grato pelo Centro Universitário Farias Brito, sou ex-aluno da instituição, que nem o Leonardo, estudei minha vida inteira. E quem sabe eu posso também estar aqui no futuro, podendo estar palestrando ao lado da Gabi. Isso, gente. Obrigado pela oportunidade.